Olá, desenhista! Se você clicou nesse vídeo é porque você não está satisfeito com as suas pinturas. Mas relaxa que eu vou te dar algumas dicas de como melhorar a sua pintura. Mas antes de começar eu quero que você deixe o seu like e se inscreva porque o canal ainda está começando. E fazendo isso eu vou poder melhorar cada vez mais o conteúdo. Eu acredito que essas dicas funcionam melhor se você estiver pintando pelo digital. Mas se você pinta no tradicional ainda vão funcionar porque eu quero passar alguns conceitos para você. E para dar essas dicas eu vou aplicar algumas delas em um desenho meu. Assim iremos comparar o resultado com e sem as dicas do vídeo. Mas apesar de tudo isso ele não tá tão ruim. Eu consigo enxergar os volumes do rosto e para mim isso é um ponto positivo, já que era o que eu tava tentando fazer na época. Sobre a proporção eu não vou falar nada, eu só vou virar a imagem. Agora a primeira dica que eu quero passar para vocês é sobre contraste. O que eu quero basicamente é que vocês evitem usar tons muito parecidos. Por exemplo, olha o tom da luz e da sombra da pele da personagem. Eles são levemente parecidos e isso quebra o contraste. A solução para isso é usar tons bem escuros para as sombras e tons bem claros para as luzes. Por exemplo, no meu desenho eu vou usar a luz vermelha do fundo e colocar ela sobre a personagem, para assim eu poder aumentar o contraste do desenho. Agora se você pinta no digital, tem como você descobrir se o seu desenho tem ou não contraste suficiente. Basta você deixar o desenho preto e branco, que assim você vai conseguir ver a diferença entre os tons. Agora se você pinta no tradicional, basta você pressionar mais o lápis, assim você vai evitar que o desenho fique muito claro. Interrompendo seu vídeo eu quero falar que essa personagem é a protagonista do meu mangá, que está disponível para leitura gratuitamente no Tapas e no Fliptour. Basta acessar o link na descrição para começar a leitura, então depois do vídeo dá uma passadinha lá. Luz e sombra é simplesmente indispensável para quem quer aprender desenho. É sem dúvida alguma um dos conceitos mais importantes que você tem que dar uma olhada. Ainda mais se você quer fazer ilustrações tridimensionais, já que essas ilustrações não possuem linhas para dar os volumes das formas. No meu desenho, eu usei como guia a luz vermelha do fundo, para assim manter uma coerência entre luz e sombra no desenho. Já que alguns anos atrás, quando eu tinha feito esse desenho, eu apenas criei os volumes, mas eu não me importei com a coerência da luz e da sombra. Ou seja, a luz simplesmente não tinha um ponto de origem. Eu também já aproveitei para redefinir algumas coisas no rosto, como por exemplo o olho, o nariz e a boca. Se você pinta no tradicional, um jeito de você melhorar sua pintura nesse caso de luz e sombra é você usar uma cor base e depois ir modificando os tons misturando as cores. Basicamente você vai pegar uma cor base e passar levemente sobre o seu desenho. Depois disso você vai vir com outros tons passando por cima, tanto luz quanto sombra. No caso das luzes você vai deixar tons claros, como por exemplo o branco, e nos escuros você vai deixar tons mais escuros, por exemplo azul escuro ou marrom. Quando você sentir que seu desenho está bem sólido, você pode passar mais forte o lápis para preencher toda a área. Também evite de usar tons pretos para sombras, isso dá uma noção muito amadora para o seu desenho. Ao invés disso, prefira usar tons escuros da mesma cor que você está usando ou parecida, por exemplo, azul escuro ou vinho. Se você for fazer um fundo, você tem que lembrar que ele não pode se misturar com o personagem. Ou seja, tem que ter um contraste entre o personagem e o fundo. A questão é que você tem que conseguir diferenciar o fundo da personagem, sem ficar muito misturado ou muito bagunçado. Isso gera uma estranheza para o desenho. Uma das melhores formas de se fazer isso é usar tons e cores diferentes do seu personagem para fazer o fundo. Se você entende de teoria das cores, é um conceito muito legal de ser aplicado nesse caso. No digital, você pode fazer o fundo em outra camada, isso dá uma bela vantagem, que assim você pode sempre refazer o seu fundo. A partir daí você pode corrigir o seu fundo com um efeito ou manualmente. E apesar de manualmente parecer ser pior porque demora mais tempo, você tem um controle maior do resultado final. No tradicional não tem muito o que fazer, você vai ter que usar o seu conceito de teoria das cores para melhorar o seu fundo. Mas você pode deixar o seu fundo mais claro de propósito além disso. Mas o mais importante de tudo isso é que o fundo não se misture com o seu personagem. No meu caso, eu optei por clarear mais o fundo. Depois de algumas simples alterações, esse foi o resultado final. Como você pode ver, a pintura melhorou bastante do original para esse que eu refiz. Se a sua pintura não está te agradando, talvez você não esteja aplicando uma dessas dicas que eu passei nesse vídeo. Você pode fazer esse teste também, pegando uma ilustração antiga sua e tentando repintar usando as dicas do vídeo. Se você fizer isso, poste no Instagram e me marque. Assim eu vou poder até mesmo dar algumas dicas diretamente para você. Agora se você assistiu até aqui é porque você gostou do conteúdo, então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Também ative o sino, porque o canal ainda está começando. Fazendo isso você vai me ajudar e também vai receber notificação quando tiver vídeos novos.
Compartilha com aqueles seus amigos que estão tentando aprender a pintar, mas ainda não sabem por que não estão gostando do resultado. Agradeço por ter ficado até o final do vídeo.